para começar, quebramos a louça do tempo e o cristal do que sopra azul contra o céu inexato. Desde o dia em que eu te vi, mulher fingida, que nunca mais tive sossego em minha vida. Todo dia essa mulher cantava isso, que a ponto que eu decorei e nunca mais esqueci isso. José Francisco das Chagas nasce em 29 de outubro de 1924, no então distrito de Santana dos Garrotes, município de Piancó, no estado da Paraíba. Seus pais, Ana e Francisco das Chagas Firmo, são lavradores, e ele, o primogênito de 7 irmãos, começa a trabalhar na roça aos 7 anos de idade. Muito cedo plantei o arroz real, e o arroz do sonho era o que mais crescia. Também ao capinar o milharal, mais me ocupava em minha fantasia, pois da lavra não vinha por igual o que eu da terra e da ilusão colhida. E a esperança, do verde por sinal, murchava no verão, como a alegria. Só o plantio da alma é que era tal, que quanto menos chuva, mais floria. E isso era bom, porquanto é natural, nem só de pão a boca ser vazia. E se pouco era o pão e pouco o sal, muito era o doce bem da poesia. Aquela realidade me levava também a sonhar, a pensar, aquele milharal, aquela coisa bonita, aquele arrozal, aquele troço, todo me levava a que havia um mundo diferente, havia alguma coisa além daquilo tudo. Eu costumo dizer que enquanto os outros sonham para chegar à realidade, eu vivi uma realidade e saía dela para o sonho, para sonhar. Naquele tempo eu era garoto, eu tinha que ficar, quando o riacho vinha inverno, o riacho tirava a seca, para evitar que o gado, cabra, tudo entrasse para comer o legume, a gente ficava lá o tempo todinho. Mas depois o riacho demorava um pouco, secava, né? E a gente continuava lá ainda vigiando, mas eu aproveitava, naquele tempo eu estava às voltas com letras e tal, aproveitava para fazer letras na areia, viu? O vento vinha, aquele vento grosso, apagava a areia grossa, eu fazia de novo. Eu entendia que o vento apagava para eu aperfeiçoar. Então ele é que me ensinou a escrever. E ele é que apagou tudo depois. É a vida que é assim, rapaz. O riacho secava e em sua areia eu escrevia as letras do alfabeto. Como um aluno no campo que semeia sonhos em seu canteiro predileto, e ilusões vinham em todas em cadeia para a escola do vento que, inquieto, sempre apagava a minha escrita feia para que eu a fizesse com o afeto de quem retorna o sonho da aldeia, até ver na mão fluir correto como o riacho que hoje corre em minha veia, passa a escrever minha vida por completo, e um vento de saudade quer que eu leia, mas vê que sou ainda analfabeto. Chagas cursa o ginasial de cidade em cidade, Nova Olinda, Misericórdia, Soledade e Campina Grande. Em 1941, transfere-se para a capital, João Pessoa, onde estuda no Liceu Paraibano. No sertão, a água é sempre pouca, e em meados dos anos 40, sua família foge da seca em busca de terras melhores. O Maranhão é o estado escolhido. No caminho, Chagas ainda passa pelo Piauí, onde continua os estudos por 2 anos, antes de chegar à cidade de Pedreiras. A família fica por lá, mas o futuro poeta se muda para São Luís, desembarcando de trem na estação central da antiga rede ferroviária federal. Era uma quarta-feira de janeiro de 1948. José Chagas tinha 23 anos.
Na Estrada da Vitória, a ferrovia trazia o trem até a beira-mar. Era o apito que a cidade ouvia quando se ia partir ou se chegar. E assim de trem desembarquei um dia, como quem chega de nenhum lugar. E tudo quanto de repente eu via ganhava uma atração particular. A cidade era feita de poesia e eu não vinha senão para cantar, mesmo que o canto fosse a voz tardia de uma mensagem que se perde no ar. Sei que era inútil, mas eu não trazia nada melhor em mim para ofertar. Eu cheguei também, eu era ainda tradicional. Eu cheguei com um caderno de velho, de verso, feito ainda na minha terra, um caderno horrível. Eu tinha muita influência da poesia de Augusto dos Anjos, e meus poemas eram os poemas dramáticos, coisas e tal. Matarruma, que foi o primeiro intelectual que eu encontrei na pensão dele, os meus peguei na pensão deles, eu estava morando nesse tempo, e ele cedo me descobriu que eu fazia verso. Aí dizia naquele jeito dele: meu besta, você é poeta. Em São Luís, a vida do poeta começa no casarão de número 17 da Rua da Palma. Nos anos seguintes, mora nas ruas da Manga, Regente Braulio, Estrela, 14 de Julho e mais tarde na Jordoa, Estrada da Vitória, Monte Castelo e no bairro do Calhau. Chagas vive muitos anos no mirante do sobrado número 104 da Rua 14 de Julho. Ali escreve dois de seus livros mais importantes, Os Telhados e Os Canhões do Silêncio, verdadeiras declarações de amor à cidade. Um retrato lírico e afetuoso de suas ruas, becos, telhados, pontes, sobrados, marés e bem-te-vis. Algumas das páginas mais belas da literatura brasileira. Todas as manhãs o mirante me lança pela janela uma amostra grátis de São Luís. Sou um entre 400 mil numa cidade de 400 anos e tiro da manhã o que me toca de sol, o que me cabe de ar, o que é necessário para manter-me centrado sobre lascas de solidão. Chagas é o poeta do tempo. Se você abrir qualquer página de um livro de Chagas, você vai encontrar o Chagas, a palavra tempo, tempo sob todas as formas. Chagas é o poeta da caducidade das coisas. Chagas lamenta que as coisas pereçam, desapareçam, que a gente morra e por aí vai. De onde é que ele viu isso? Ele viu isso na paisagem da Caatinga sertaneja. É uma paisagem que eu conheço muito bem, porque é a paisagem da minha infância. Para todo lado que você se vira, você só encontra coisa morta. Chagas faz-se homem naquele ambiente. Quando ele se transfere para o Maranhão, o que é que ele encontra? Ele encontra o tempo feito pedra, que é a velha cidade de São Luís. Ele vai morar onde? No meio dos casarões da cidade velha de São Luís. Vai se abrigar sob os telhados de uma pensão na zona central de São Luís. O que é que você quer? Chagas recupera a visão que ele tinha do tempo passado. Todo poeta é poeta do seu passado, não é? É uma busca inalcançável pela própria infância. Ele reencontra isso nas ruas, nas ladeiras, na cantaria, nos azulejos dessa cidade. Do alto dos mirantes me fiz e me desfiz, soprai-me brisas errantes sobre toda São Luís. Era quando eu queria que se desmanchar-me na cidade. A cidade, eu gostava tanto da cidade, impregnei tanto dela, eu queria me dissolver. A poesia de cordel, os violeiros, os cantadores e os repentistas, a maior influência de José Chagas, que ele encontrava facilmente nas praças e feiras nordestinas, não eram muito comum no Maranhão.
Quando chega a São Luís, no final dos anos 40, na cidade só havia poesia e prosa do século XIX. Quando eu cheguei aqui no Larão, quem era lido muito era Guerra Junqueira e Olavo Bilac. Entendeu? O modernismo não tinha chegado aqui, coisa nenhuma. Tributo foi quem trouxe essa coisa, o pessoal começou a ver uma coisa diferente aí. Quer dizer, é uma espécie de modernismo que não veio desse movimento de São Paulo, não. Nas décadas seguintes, o poeta acaba incorporando em sua obra novas linguagens e experiências, mas no fundo, nunca deixou de ser um violeiro. E aí, como me considerei depois um violeiro sem viola. Nunca deixei de ser, porque eu nunca deixei de ser violeiro. Se você olhar minha poesia, ela é sempre meio popularesca, embora seja uma mistura, como o menino, como o Sebastião gosta de dizer, de erudito e popular e coisa. Mas porque eu comecei também a ver que a poesia não era só aquilo, né? E quando comecei a ver os grandes poetas mesmo, então eu cheguei à conclusão que eu sempre me referi ao fato de encontrar alguns rapazes que começavam a fazer versos, se empolgavam em ser poeta e achavam que cada vez mais eram poeta. E eu, ao contrário, quando lia os grandes poetas, eu me achava cada vez menos poeta. Eu digo, eu não sou poeta coisa nenhuma. Chagas entra em contato com alguns intelectuais. O primeiro deles, o professor Matarroma. Em seguida, conhece Corrêa de Araújo, Fernando Viana, Assis Garrido, Manuel Sobrinho e Clodoaldo Cardoso, entre outros. Estreia na literatura em 1955 com Canção da Expectativa. Nos 50 anos seguintes, publica mais de 25 livros de crônicas e de poesias. Entre as obras poéticas, O Discurso da Ponte, Os Telhados, Maré Memória, Lavoura Azul, Os Canhões do Silêncio, de Lavra e de Palavra, Acordo Puro, Águas de Silêncio, Antropoema, Alcântara, Negociação do Azul e Colégio do Vento. Este último, um livro de 40 sonetos que retrata suas raízes e a paisagem de sua terra natal, Piancó. Minha mãe não sabia que seu filho iria ser só isso que hoje é. Nem sabe agora que por onde trilho piso mais chão de mágoas que de fé, e esse pó de incerteza que palmilho obriga-me a voltar à vida até onde fechado em solidão me humilho a acompanhar um sonho em marcha ré, lembrando o tempo em que eu plantava milho, a abrir o chão da vida com meu pé. E mamãe repetindo em estibilho, toda manhã na hora do café, meu nome tão de santo, mas sem brilho, hoje muito mais Chagas que José. Esse é o caminho da roça. O verdadeiro caminho, rapaz. Nos mais de 60 anos vividos em São Luís, o poeta trabalha como servidor público e cronista de jornais. Literatura e jornalismo sempre foram suas paixões e andaram lado a lado durante quase toda a vida. Publica 3 livros de crônicas: Pedra de Assunto, As Armas e os Barões Assinalados e A Arte de Falar Bem. Escreve para o Correio do Nordeste, Jornal do Dia, Jornal do Povo, O Combate e O Estado do Maranhão. Nos últimos dias, discutiu-se muito na área política do país o problema da burrice. Vejam só vocês a que ponto estamos chegando em matéria de temas para debate entre os nossos homens públicos. Pensando bem, até tocamos, afinal, numa das questões mais cruciais da vida brasileira. O pior, porém, é que o próprio tema pode acabar entravando o curso da discussão, já que é preciso inteligência para saber se onde está a burrice ou quem é o dono dela. Como descobrir se está usando inteligência ou não quem se punha a falar sobre esse assunto, quando ainda se ignora onde está localizada a burrice? Há quem diga que a burrice se situa à esquerda dos fatos. Outros afirmam que ela está à direita. Os mediadores talvez queiram convencer os interessados de que a burrice se encontra no centro.
Seja como for, a verdade é que ela existe, esteja onde estiver. Do contrário, não haveria tanta celeuma em torno dela. Ele fala mal de todo mundo e nunca perdeu o respeito da parte de ninguém. Chagas sempre foi uma pessoa muito querida e muito respeitada, porque as pessoas sabiam que ele não colocava nenhuma paixão pessoal nessa avaliação que fazia. A sátira é um dos fortes traços do cronista. No início dos anos 50, publica no jornal O Combate, sob o pseudônimo de Poeta Assombração, em parceria com o amigo Antônio Justa, sonetos conhecidos como Vitorinadas, que tem como alvo o então senador Vitorino Freire. Descobrimos que a palavra Vitorino Freire são 14 letras, dá exatamente um soneto, né? E começamos a fazer soneto todinho com acróstico com a palavra Vitorino Freire. Aí fomos largando o sarrafo. Gosto de pegar, dava uma gorjeta qualquer para um garoto que ia passando, diz, deixa isso aí bem. Nós morávamos perto do combate, né? Deixa isso lá no combate, entrega para o diretor do combate. E o garoto levava. O garoto não sabia quem era. E nem o menino sabia quem era que mandava. Vivem de investigar quem faz os versos, intitulados de Vitorinadas. Tenham hoje um roteiro, esses perversos. O autor morre entre as classes humilhadas. Reside entre os que têm fados adversos, injustamente expostos a pancadas. Na rua onde uns estão de olhos imersos, outros morrendo à fome nas calçadas. Falam que o protege é o anonimato, rumores imbecis, tudo inexato. Eles é que já anônimos estão. Registramos aqui a voz do povo, e a voz do povo não se assina, não. Como, de certa maneira, os sonetos, né, a poesia, ela está muito ligada a essa sociabilidade do mexerico, essa voz anônima que vem das ruas, né? O poeta Assombração, né, utiliza esse aspecto, essa relação com os apelidos que circulavam na cidade, para exatamente se colocar, digamos assim, num lugar geral, né? Ou seja, quem sou eu? Eu sou o porta-voz do povo, né? Eu sou o porta-voz aqui dos oprimidos, daqueles que não têm voz, né, nesse momento, diante dessa ocupação e dessa violência da oligarquia, e se coloca num plano, digamos assim, de não propriamente se eximir de responsabilidade, mas dizer que, na verdade, ele encarna um espírito, né, da cidade ou do Maranhão, né, dentro dessa campanha de libertação. Em 1966, a convite de amigos, José Chagas aceita se candidatar à Câmara Municipal de São Luís e se elege vereador, mas se decepciona com o jogo político e desiste depois do fim do primeiro mandato. Nunca mais voltaria à política, a não ser como tema para suas crônicas e poesias, sempre de maneira crítica. Toda cidade é feita de pedra e poder, tão duro é um quanto o outro, e entre os dois caminha um povo do seu destino. Como entre muros erguidos até a altura da ambição mais alta, a pedra e o poder esmagam o humano, pesam sobre consciências e almas. E a cidade é uma construção inconclusa, porque há sempre mais pedra a cair sobre ela, ou mais poder que pedra a pesar sobre os ombros. A pedra dura, e mesmo em sua perda, perdura. O poder apodrece, mas renasce de seu estrume, para o extremo de sua força, que está entre a farsa e a forca. A política me decepcionou de uma maneira brutal pelo seguinte: de manhã a gente, numa reunião assim informal, os vereadores concordavam em que a gente tivesse que ser contra uma determinada determinação da prefeitura, não concordavam com ela. Mas quando era tarde que havia a votação, já aqueles que eram contra estavam a favor. E eu, com a minha coerência, eu me revoltava, né? Aí havia um vereador que era tarimbado já há muito tempo, muito meu amigo, era o Walter Fontoura, que me dizia: você não é político. Não é a política que eu condeno, não. São os políticos, a maneira como a política
é exercida. O lado social, humano e engajado também é marcante na poesia de Chagas. Está representado sobretudo nos livros De Lavra e de Palavra, Maré de Aço e Maré Memória. Este último, um dos trabalhos mais conhecidos do escritor, foi publicado em 1973 e adaptado para o teatro pelo grupo Laborarte. Olha aí a palafita crescendo sobre a maré, o homem que nela habita, caranguejo ou peixe é. Ele iniciava com isso. Transcorria 3 horas e dizia no finalzinho assim, quando a palafita dorme, a maré dorme também, e o sonho de uma é conforme o sonho que a outra tem. Maré Memória é o marco porque, primeiro, o texto é uma obra fantástica, é um texto altamente requintado, mas com apelo popular fora do comum. Ele veio, deu depoimentos pra gente, falou sobre o poema, falou dele, poesia e tal, e depois ele falou também do Maré Memória e acompanhou. Em várias oportunidades ele teve no Laborarte também. Palafita hoje em dia é segredo de Estado e sangue de lamparina, miséria, Deus é quem dá, o poeta é quem ensina. Depois de construir poeticamente São Luís e seus telhados, Chaga desce as escadas do Mirante, onde morou por mais de 20 anos, e descreve o bairro do Desterro, as palafitas, o chão da cidade, sua paisagem e história. Mas vai além, pega o barco, atravessa a Baía de São Marcos e desembarca em Alcântara, inspiração para o livro Alcântara, Negociação do Azul ou a Castração dos Anjos. Começa por esse aqui. Esse é um poema em ruínas de uma cidade arruinada. Quantas sombras sibilinas passam por dentro do nada. Quanto pó de poesia, quanta poesia em pó nessa cidade vazia de si, mas cheia de sol. Em Alcântara eu fui várias vezes, Alcântara eu passava a semana lá. Tinha uma pousada da academia e a gente ia lá de vez em quando. Passava a semana escrevendo por lá e aquela coisa, conversando com aquele pessoal sobre aqueles que diziam que viam fantasmas à noite, aquela coisa toda. Entre pedra e pedra ainda o sopro da vida passa, como a força medindo o tempo a própria fraqueza. Mas as pedras dos palácios em ruínas alicerçam para sempre na memória dos ventos um império que levanta em sonho, pois nada é mais duradouro do que o que permanece sonhado. Eleito para a Academia Maranhense de Letras em outubro de 1975, José Chagas ocupa a cadeira número 28, que tem como patrono Luiz Antônio Vieira da Silva. Não há uma imortalidade de coisa. A gente não pensa que o cara, porque ele vai para a academia, fica imortal. E outra coisa, não é a academia que faz imortais. O imortal é que tem que fazer que a academia seja eterna. José Chagas, 87 anos de vida, mais de 60 sobrevoando liricamente a cidade de São Luís com seus versos de lavra azul. Além dos livros já publicados, Chagas tem outros tantos reunidos num grande envelope pardo, contendo mais de 500 poemas inéditos. Sou feito do quanto todo bicho é feito, mas tenho o meu tanto de sonhos no peito. Tenho a minha cota de alma também, que é o quanto se esgota de mim para o além. Seguro-me ao barro soprado por Deus, e em susto me agarro dos andaimes meus. Foi isso aí. E aí acabo não sendo nada. Eu acho que eu sou um ninguém que pretende ser qualquer coisa. E nunca cheguei a ser essa coisa. Eu sempre sou um sujeito, eu não digo falido, né?
nem falado nem falido, né? Sou um sujeito. Sou a pessoa que é o que não deveria ter e que gostaria de ser. Às vezes eu penso que eu sou outra pessoa. Eu nunca fui, eu não consegui ser o que eu sempre pensei que poderia ser. Então, eu é que te pergunto, que diabo é que eu sou? O que é que o que é preciso para a gente ser o que é? Tem dia que eu sei, que eu não sei se que eu sou eu. Tem até uma quadra que eu não me lembro agora que é feita a propósito disso. O gato sabe ser gato, o cão sabe o destino seu. Cada um faz tudo exato. Só eu que sei, não sei ser eu. É que não sei ser eu, rapaz. Porque é uma coisa que difícil de se definir. Ninguém se define, rapaz. Quem se define? O que é o homem? Para eu dizer quem sou eu precisava de saber quem é o homem. O que é o homem? O Chagas sempre foi um camponês. Eu defino o Chagas de uma maneira humana. Um camponês que se voltou aos homens simples desta terra, que sempre soube se impor como camponês na sua obra, e eu admirava e continuo admirando. Mesmo se que eu não tenha mais ao meu lado, como no tempo da juventude, mas ele permanece, como dizia o Erasmo Dias, permanece no meu coração. Tudo acabou em solidão, tudo acabou em nada. A solidão e o silêncio. O silêncio é exatamente... Com o silêncio é que você aperfeiçoa a solidão. É a obra-prima. O silêncio é a obra-prima de você fazer a sua solidão. O silêncio é a minha obra, a melhor coisa que faço, com aquilo que de mim sobra por vitória ou por fracasso. Não sou capaz de poema, nem o poema é capaz de me dar a paz suprema que só o silêncio traz. Em minha boca essa fome de silêncio me tortura, por ver que a língua ainda come da palavra já madura. É que a língua saboreia palavra, não pensamento. De que vale a boca cheia se de mim não me alimento? Ah, não quero a poesia, nem o poema, nem nada. Só quero é a boca vazia para a verdade calada. Quero é o silêncio que diz o que não pode ser dito e que apague a cicatriz do ferimento de um grito. É isso aí. Essa fotografia é provavelmente de 1927. A gente fica pensando o que é que esse pessoal nessa hora pensava, rapaz, nesse momento aqui. Eu tenho uma saudade. Ana era uma pessoa que cuidava de mim quase... Essa daqui era uma pessoa que cuidava de mim quase como uma mãe, rapaz. Era a Ana. Gosto delas. Agora o que é impressionante é que aí o único vivo sou eu. E eu pergunto, para quê?